SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi, para você que está ouvindo o SageDVcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos advogados e advogadas têm dúvidas, o planejamento financeiro. Então, se você quer saber tudo sobre como fazer um bom planejamento financeiro no seu escritório de advocacia, fica comigo até o final. Quem conversa comigo hoje é o Eduardo Tenório, da Duolinea Consultoria. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Aline. Então, falando em planejamento financeiro, a gente sabe que escritórios de advocacia, muitas vezes eles são geridos por advogados, e a gente sabe que o bacharelado em advocacia, em direito, o bacharelado em direito, ele não dá alguns insumos de gestão, ele não traz ainda esses conhecimentos de gestão. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que é importante fazer um bom planejamento financeiro no escritório de advocacia ou em qualquer empresa, Beleza. A gestão financeira, ela é assim, um dos pilares da gestão do negócio advocacia, Eu gosto de falar que a advocacia ela tem que ser tratada como um negócio, Por mais que tenha assim, algumas restrições devido à atividade econômica perante a OAB. Mas a organização, a gestão do escritório, ela tem que ser feita de forma profissional, Então, por isso a gente traz aí muitas ferramentas da gestão empresarial para aplicar na advocacia. E a gestão financeira é um pilar, dessa gestão do escritório, onde os escritórios precisam dar resultado, precisam ter aí uma lucratividade, Os sócios precisam ser remunerados através de prolabore, através de distribuição de lucros. Então, a gestão financeira, ela vai permitir, tendo uma boa gestão financeira, vai permitir que os advogados gestores possam ter uma visão, possam ter conhecimento sobre a saúde financeira do escritório. Embora muito advogado, eu já ouvi muito advogado falando assim, mas eu não me dou bem com números, eu não sirvo para números, não sei lidar com planilhas, mas nós temos hoje diversas ferramentas, que podem auxiliar, e os advogados precisam também buscar uma capacitação básica de gestão financeira, porque independente seja um escritório com vários sócios ou uma sociedade individual de advocacia, o negócio tem que ser visto como um negócio, Até repetir aqui, mas a atividade da advocacia tem que ser vista como um negócio e, consequentemente, trazer um resultado positivo. Certo. E você falou ali de procurar um conhecimento nessa parte de finanças, mas quem é o responsável em um escritório de advocacia por procurar esse conhecimento ou por fazer o planejamento financeiro? O ideal seria contratar um terceirizado? Tá. Na maioria das vezes, principalmente nos escritórios que estão começando, um próprio sócio fica encarregado, de fazer as finanças do escritório, Até colocar entre aspas, fazer as finanças, porque ele vai fazendo do jeito que ele acha que é certo, sem muito conhecimento, na maioria das vezes. Então, um próprio sócio vai fazendo. À medida que o escritório vai crescendo, o sócio vai lá, contrata uma recepcionista. E na maioria das vezes acaba passando para a recepcionista algumas tarefas da gestão financeira, Atualização de planilhas, realização de pagamentos, Então, na maioria das vezes, isso que acontece. O que eu sempre recomendo? Os sócios precisam ter
um conhecimento um pouco mais aprofundado da gestão financeira, até para poderem delegar essa função para uma secretária, né, que vai ajudar, ou até mesmo, à medida que o escritório for crescendo, um auxiliar administrativo, um auxiliar financeiro. O ideal é que os sócios tenham noções básicas para que eles possam entender e delegar as funções, e principalmente para avaliar os dados, né? Porque também não adianta você fazer ali todo um controle rigoroso se você não tirar proveito desse controle, que é chegar, fazer uma reunião de avaliação de resultados, avaliar todos os dados que foram controlados para tomar decisões, né? Saber se o escritório está sendo rentável, se determinada área de atuação está trazendo um retorno, ou saber aonde que o escritório está gastando mais, aonde as despesas estão maiores. Então, não tem jeito do advogado, do sócio, delegar 100% dessa atividade. Ele precisa saber, ele precisa agir como um gestor. Então, ele tem que ir atrás de conhecimento. E tendo esse conhecimento, fica mais fácil dele distribuir as tarefas. E quando um gestor vai pensar o planejamento financeiro, pensar inclusive para os próximos anos, né? Por onde que ele tem que começar? Como que ele faz esse planejamento? Eu gosto sempre de trabalhar, né, quando a gente fala em planejamento, os próximos meses, eu gosto sempre de trabalhar com pelo menos 6 meses, né? Na maioria dos escritórios que não possuem nenhuma organização, né, a gente vai crescendo gradativamente. Então, primeiro a gente faz um planejamento ali para 2, 3 meses, depois estende esse plano para 6, chegando até 1 ano, né? 1 ano eu já acho assim, um período razoável. Se o escritório já tiver receitas, contrato de aluguel, por exemplo, maior do que esse período, já pode também já lançar no planejamento. Mas o importante para quem está começando, principalmente, eu recomendo que tente chegar logo no pelo menos 6 meses de planejamento, que é o período que já vai te dar aí condições de pensar, de tomar alguma ação, né, para reverter possíveis situações. E como que a gente começa isso, né? Uma das primeiras atividades, né, é a gente listar todas as atuais despesas do escritório, né, despesas e custos do escritório, e também todas as receitas, né? Então você vai lá verificar quais são as minhas despesas fixas, por exemplo, aluguel, condomínio, energia, um possível aluguel de impressora. Então todos esses custos fixos você já pode distribuir ali ao longo dos meses. E da mesma forma com as receitas, se você já tem ali alguns contratos de honorário de partido, por exemplo, ou contratos de honorário que você já estabeleceu o prazo de recebimento, já tem uma previsão para esse recebimento, então você também distribui esses recebimentos ao longo dos meses. Certo. E quais são os principais erros que se pode cometer quando está fazendo o planejamento financeiro? Ok. Eu acho que o principal erro que a grande maioria comete, não só no início do escritório, mas também já vi alguns escritórios mais experientes cometendo esse erro também, é misturar as despesas pessoais com as despesas do escritório. E esse é um erro crucial, porque uma vez que você comete esse erro, você não consegue enxergar qual que é a situação real do escritório, né? Você não consegue saber se o escritório está dando lucro ou está dando prejuízo, uma vez que está tudo misturado ali, né? E até trazer aqui um caso prático. Durante uma consultoria no escritório,
comecei a avaliar os dados e um sócio me falava o seguinte: eu nunca tiro nada do escritório, estou aqui trabalhando vários anos já e não tiro lucro nenhum, o escritório não me dá dinheiro. Então ele se queixou bastante que o escritório não dá dinheiro. Beleza, aí eu fui avaliar, né, a situação financeira dele. Aí dentro dos dados financeiros do escritório tinha pagamento de cartão de crédito pessoal, tinha lá, por exemplo, compra de supermercado, restaurantes, lojas de roupa, tinha boleto de prestação do carro, tinha boleto de escola dos filhos, tudo junto das finanças do escritório. Então, na verdade, esse advogado estava sendo até muito bem remunerado. Só que como ele misturava tudo, ele achava que não estava sobrando nada, mas muito pelo contrário. Todas as contas dele tinham uma vida muito confortável, com tudo sendo pago pelo escritório. Então, esse é um erro crucial. Se você não separa despesas pessoais das despesas do escritório, você não vai saber se o seu negócio, né, se o seu negócio da advocacia está dando resultado ou não. E quais as maiores dúvidas que chegam até você? Quais as maiores dificuldades que seus clientes te apresentam? Olha, a maioria dos advogados que eu tenho oportunidade, né, de prestar consultorias, mentorias, eles já chegam com certa aversão a números, né? Tirando a turma da advocacia tributária, muita gente já vem com essa resistência que não lida bem com números e que não sabe mexer com planilhas. E realmente tem muito a ver com até o início do nosso bate-papo. A maioria das faculdades de direito não ensinam o básico de gestão. Então, realmente, ao longo da faculdade, não teve ali um básico de gestão financeira, o básico de gestão do escritório. Então, essa realmente uma grande dificuldade. Eu tenho visto já algumas faculdades iniciando alguns processos, algumas matérias extracurriculares de gestão, já com essa preocupação, mas a grande maioria realmente não estudou nada disso na faculdade. Então, eles acabam aprendendo da pior forma, que é aprender errando. Então, quando é um advogado que está me contratando, por exemplo, que já bateu cabeça ali, já teve 1, 2, 3 sociedades, está indo para a 4ª, por exemplo, ele já aprendeu muito errando. Então, ele já sabe aonde o que ele não deve fazer de novo, né, para cometer o mesmo erro. Mas a grande maioria fica realmente assim, perdido no que diz respeito à gestão, né? Não sabe nem assim, por onde começar. Então, eu acho que precisa ser feito realmente um trabalho de base nas próprias faculdades, sejam matérias optativas ou não, para dar o básico de gestão de escritórios, porque a grande maioria acaba aprendendo da pior forma, que é através dos próprios erros. E quando a gente vai falar de planejamento para o próximo ano, qual é o ideal? Primeiro fazer um planejamento estratégico ou primeiro fazer um planejamento financeiro e por quê? Se você quiser também pincelar um pouco as diferenças entre eles. Tá. O planejamento financeiro, ele pode fazer parte do seu planejamento estratégico. Quando a gente fala de um planejamento estratégico, a gente aborda todas as áreas da gestão do escritório, desde gestão de pessoas, produção jurídica, a parte de comunicação e marketing, então, e a gestão financeira. Então, quando você trabalha o planejamento estratégico, a estratégia do escritório, você tem que passar por todas as áreas do escritório. E a gestão financeira, ela é um desdobramento da sua estratégia, né? Então, não tem como a gente pensar na estratégia de um escritório sem pensar na gestão financeira. Então, vamos pegar um exemplo de um escritório que tem como uma visão, por exemplo,
ser o maior escritório de advocacia de determinada área, de determinado estado do Brasil. Para ser o maior, a maioria das vezes, esse escritório vai ter que faturar mais, vai ter que aumentar a sua lucratividade. E, para isso, ela precisa avaliar os seus números. E se ele não tiver nenhum controle financeiro, ele não vai conseguir nem começar a avaliar a sua estratégia. Então, gestão financeira e planejamento estratégico são assuntos muito relacionados, né? Você precisa ter o básico de finanças para pensar na sua estratégia e vice-versa. Você também não vai conseguir pensar na sua estratégia se você não tiver um direcionamento, se você não tiver o básico aí da organização financeira. Então, gestão estratégica, planejamento estratégico, trata de todas as áreas do escritório, dentre as quais a gestão financeira é uma delas. Agora eu vou entrar um pouquinho falando um pouco sobre o nosso produto, né, o SEGEDV. Você acredita que um sistema de gestão pode contribuir com a gestão financeira do escritório? E como e por quê? Com certeza contribui muito. Por quê? A maioria dos escritórios começam sem muito dinheiro para realizar investimento, né? Uma das grandes queixas, né? Não tem dinheiro para contratar um sistema, por exemplo, né? Aquele advogado está começando, recém-formado, acabou de tirar lá, ser aprovado no exame da ordem, começa a advogar. Como que esse advogado começa? A maioria das vezes ele começa lá com suas anotações no caderno e depois ele passa para uma planilha em Excel. Beleza, planilha em Excel vai atendendo ele até certo ponto. Só que à medida que o volume de dados dessa planilha vai aumentando, que o escritório vai aumentando, que mais processos vão entrando, a planilha de Excel vai chegar uma hora que ela não vai conseguir atender. Primeiro pelo volume de informações, e se você, à medida que você vai fazendo algumas automações na planilha, ela vai ficando um pouco mais pesada também e fica mais suscetível ao erro, né? Você pode entrar com algum dado ou manipular alguma fórmula de forma errada ou acidentalmente apagar alguma fórmula, por exemplo, e isso pode te trazer um resultado que não condiz com a realidade. Então, a planilha em Excel, ela tem o seu papel ali, principalmente no início da organização, mas eu sempre recomendo que em determinado momento que o escritório for pensando em crescimento, que invista, assim, logo que possível, que seja uma das prioridades, um sistema de gestão. Primeiro pela facilidade que o sistema de gestão traz, né? Você não precisa ficar trabalhando ali com várias abas de uma planilha, né? Estou cansado de ver isso, né? Nas consultorias, tanto várias abas para controle dos processos, aí mais diversas abas para controle financeiro, e daqui a pouco o escritório tem que fazer um manual para trabalhar com planilha, né? Então começa a tomar um volume que aí, à medida que entra um outro profissional para trabalhar, para entender essa planilha, acaba sendo muito, muito custoso, né? Gasta-se muito tempo. Completamente oposto de um sistema já feito para isso, né? Onde você consegue vincular lá, você coloca os dados do processo, você já vincula as despesas atreladas àquele processo, as receitas atreladas àquele processo. Uma vez que você lança os dados, você já tem a oportunidade de extrair relatórios, né? Então você vai ganhar muito tempo, né? Utilizando um sistema informatizado, você ganha muito tempo do que você parar para compilar suas informações numa planilha, gerar relatórios de forma manual. Então, é de extrema importância, né? Sempre, e ainda mais porque hoje os sistemas, né, como o SAGEDV, possuem planos bastante acessíveis, né? Diferentes de algum tempo atrás, onde os sistemas tinham que ser instalados em algum servidor do próprio escritório, né?
você tinha que ter um investimento em hardware, em equipamento, né? Então você tinha que se preocupar onde você vai botar o seu servidor no escritório, e aí você tinha o investimento em equipamentos e mais o investimento em um software. E hoje não, né? Hoje a gente consegue contratar os sistemas baseado na nuvem, né? Sistemas web, né? Que de qualquer lugar que você estiver com conexão à internet, você vai ter acesso completo às funcionalidades, né? Então, acabou aquela preocupação com a parte de equipamento, né? E com valores bem acessíveis, né? Desde a turma que está começando até aquele escritório que tem um volume maior de processo, também tem um valor muito atraente, né? Então, acho que o valor de investimento para um software já não serve muito de desculpa para que os advogados não possam utilizar. Isso também sem falar na segurança das informações, né? Especialmente nessa parte do financeiro, muitos advogados têm receio, têm medo de contratar um software, porque acha que não vai ser seguro, que qualquer um vai poder acessar, e não funciona dessa forma, né? Por exemplo, o SageADV é hospedado na Amazon, que é uma das maiores nuvens que a gente conhece, né? No mundo da tecnologia. E eu vejo uma resistência muito grande nesse ponto que você tocou, principalmente dos advogados mais antigos, que tem aquele apego por ter o servidor sob o controle deles, né? Não, eu tenho um servidor dentro do meu escritório, né? Aí eu tenho uma sala de servidores no meu escritório. Então, a turma mais antiga ainda tem esse apego de achar que estando ali com ele estará mais seguro. Mas, uma vez que esse servidor tem algum problema, um exemplo aqui, estourou um cano de água num escritório, inundou lá a sala de servidores, por exemplo, ele perde tudo. Ou um pequeno incêndio, né, que danifique esses servidores, ele também vai perder tudo, né? A maioria não se preocupa com o backup, ou faz o backup no mesmo local que está o servidor, né? Ele faz o backup para um HD externo, que está ali também. Se molhar, se pegar fogo, vai embora esse backup também, né? Diferente das soluções de nuvem, né? Já tem essa preocupação também com backups, com aquelas rotinas já pré-estabelecidas de backup que dão uma segurança muito maior, né? Então eu vejo que a turma mais nova já entra com esse formato da computação em nuvem já enraizada, né? E a turma mais antiga ainda tem esse apego pelo servidor. Agora, voltando um pouco para o planejamento financeiro mais especificamente, o planejamento financeiro e estratégico está pronto. Qual que é o foco agora? Quais são os próximos passos? É muito importante, né? O nome mais conhecido aí realmente é planejamento estratégico, como se fosse o nome comercial, né? Planejamento estratégico. Porém, sendo um pouco mais abrangente, a gente tem assim a gestão estratégica, aonde o planejamento estratégico é um componente, né? E por que eu falo de gestão estratégica? Porque no planejamento, se a gente for aqui ao pé da letra, eu estou realizando o planejamento em si. E dentro da gestão estratégica, depois que eu realizo o planejamento, eu preciso literalmente colocar a mão na massa, que é implementar as ações que foram planejadas e monitorar os resultados dessas ações. Então, na gestão estratégica, ela engloba ali o planejamento, a execução e o monitoramento. Então, é de extrema importância que depois que você realiza o planejamento, você coloque as suas ações em práticas. Parece meio óbvio isso, mas eu já tive a experiência não muito boa de realizar planejamento, né? Fazer consultoria realizando todo um planejamento, dar um relatório bacana, né? Diversas páginas. Nesse caso, o gestor foi lá, encadernou, ficou uma apresentação muito boa, mas ele foi e engavetou esse relatório. Ele fez o planejamento para dizer que tinha,
mas ele não colocou as ações em prática. Então foi uma grande perda de tempo para mim, para ele principalmente, que ele ainda gastou com a minha contratação, mas para mim também foi muito ruim, porque se eu faço um planejamento e não vejo o resultado desse planejamento, para mim não vale muita coisa. Então tem que ter essa preocupação. Está planejando, mas depois do planejamento tem que botar a mão na massa. E muito importante também é fazer o monitoramento, né? Também não basta só botar a mão na massa, você tem que medir se essas ações que você está executando, se elas estão saindo, quais são os resultados dessa ação. Está saindo conforme você planejou? Não. Então, tenho que implementar aqui uma ação corretiva para fazer com que essa ação chegue no resultado que eu almejo. Então, é muito importante que tenha essa rotina de monitoramento, né, e ajustes, para que a gestão estratégica tenha um bom resultado. E você citou lá um caso de um cliente seu que misturava as finanças e aí ele não enxergava o lucro. E essa é uma preocupação muito grande que a gente percebe nos advogados e advogados empreendedores, né? Que eles esperam o lucro para o escritório, né? Como todo empreendedor. E quais ações esses advogados precisam fazer para obter mais lucro no escritório? Eu acho que os advogados que conseguem começar as suas atividades já com um bom controle, eles já vão sair na frente, porque tendo controle, ele vai ter condições de avaliar quais ações, quais processos estão dando uma lucratividade melhor. Porque não existe uma receita de bolo para a gente falar assim, siga por esse caminho aqui, faça exatamente isso que você vai ter lucro. Isso não existe, né? Por mais que a gente se depare aí no mercado com cursos prometendo fórmulas mágicas, a gente está cansado de ver aí, principalmente nesse momento de pandemia, existe curso para tudo que é tipo para o mercado jurídico, gente prometendo faturamentos estrondosos aí em poucos meses, e eu gosto de falar assim que não existe fórmula mágica. Lógico, um advogado pode ter tido sucesso com as ações que ele tomou, mas isso não quer dizer que se outro advogado fizer exatamente a mesma coisa que ele fez, que ele vai ter sucesso. Então, cada caso tem que ser visto separadamente. Os clientes são diferentes, as áreas de atuação são diferentes. Então, o advogado, ele precisa, lógico, existem algumas práticas, boas práticas de mercado, que ele deve seguir, mas ter sempre em mente que nunca ele vai conseguir obter um resultado, um ótimo resultado, apenas copiando um plano de ação ou copiando estratégias de outros escritórios. Então, é importante, por que eu falo do controle? Porque através do controle você vai conseguir avaliar, né? Esse processo eu gastei tantos reais e me deu um faturamento de tanto, então me deu um lucro ou me deu um prejuízo. Se esse me deu um prejuízo, tenho que fazer algo diferente nos próximos. Se essa ação me deu um lucro, o que eu posso fazer para melhorar esse resultado com os próximos clientes? Então, eu acho que a informação que o advogado que tem condições de ter a informação para avaliar é onde ele vai saber o que ele precisa fazer para melhorar a sua lucratividade. E não tem como melhorar a lucratividade se você não aplicar ferramentas de gestão. Você precisa ali estar, e não digo só gestão financeira, não. A gestão da sua produção jurídica, né? Seu cumprimento de prazo, a elaboração das suas petições, a realização de audiências, tudo isso precisa ser controlado e medido. Saber se o escritório está perdendo algum prazo, né? Também ali, muito importante, a gestão de pessoas. A minha equipe está engajada ali com o que eu estou fazendo, a minha equipe entende
aonde eu quero chegar, entende os valores que eu preconizo na minha gestão. Então, trazendo ferramentas de gestão, eu acho que o melhor caminho para que o advogado possa aumentar a sua lucratividade. Legal. Bom, da minha parte era isso de perguntas que eu tinha para você. Se você quiser complementar com alguma coisa que não foi falado. Tá? Outro ponto, acho que importante, a gente falando ali sobre tem muito a mistura dos dados pessoais com os dados do escritório, né? Até para a turma que está começando na organização, começando a estruturar as finanças do escritório, é importante que vocês determinem um valor de prolabore para os sócios, né? Muitos sócios falam, mas não tem dinheiro, eu não consigo. Mas você precisa estipular um valor, que ele seja bem menor do que o valor que você pretende. Mas uma vez que você estipula, ele tem que entrar ali como se fosse o aluguel do seu escritório. Coloca lá, eu quero ganhar 10 mil, mas o escritório não tem condições de me pagar os 10 mil. Começa com 1.000. Começa lá, todo mês, religiosamente, eu vou pagar todas as despesas do escritório, mais a minha remuneração. Então, dessa forma, você vai se obrigar a ter ali mais uma despesa fixa, que vai ser o seu prolabore, e é uma forma que o advogado tem que se sustentar, né, tem que se manter, sem ter que ficar tirando dinheiro do escritório toda vez que ele precisa. Então, no início vai ser difícil, provavelmente, mas à medida que isso aí entre na rotina, que vire um costume do escritório, e aí cada advogado vai avaliando, né, qual que é a sua necessidade e qual que quanto que o escritório suporta também, vai ajustando o valor desse prolabore para que o advogado possa se sustentar e o escritório também possa ser sustentável, né? Possa ter ali uma gestão financeira, possa de maneira sustentável. Então essa acho que é uma dica importante, né? Que é separar as despesas e colocar ali aquele valor fixo de remuneração para os sócios. Legal. Bom, então o nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada, Eduardo, pela participação. Nada, eu que agradeço aí o convite da Sage ADV, foi muito legal. E o que precisarem aí, quiserem debater mais sobre esse tema, gestão financeira, planejamento estratégico, estou à disposição. Se você quiser saber mais sobre marketing jurídico, LGPD, sistema de gestão e outros assuntos, escute os outros episódios do nosso podcast. Estamos no Spotify e no YouTube. Como vocês já sabem, estaremos aqui quinzenalmente trazendo diversos conteúdos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Fiquem atentos e até mais. Sage ADV Cast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira.